Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã mal atravessava os altos prédios de Chicago, iluminando fracamente as ruas ainda desertas. Em um beco estreito, Marcus Johnson, um veterano negro na casa dos 60 anos, estava sentado em um banco frágil. Suas roupas estavam manchadas, seus sapatos gastos e sua mochila, que continha o pouco que possuía, parecia quase vazia. No entanto, apesar de sua aparente fragilidade, seu olhar permanecia firme, repleto de orgulho e dignidade. Condecorado por seus feitos heróicos no Afeganistão, Marcus conheceu fama e respeito. Mas a transição de volta à vida civil foi cruel. Burocracia implacável, promessas quebradas e uma família que lentamente lhe deu as costas. Hoje ele era apenas mais um nome na lista, um veterano esquecido entre muitos. Naquela manhã, o envelope amassado estava ao seu lado. Trazia o selo do tribunal da cidade. Marcus o abriu lentamente. Dentro, uma intimação. Ele deveria comparecer a uma audiência que não esperava. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de expectativa. Ao entrar no tribunal, o ar-condicionado fez tremer. A sala era imponente, com piso de mármore, bancos de madeira polida e paredes cobertas de retratos de juízes famosos. Sussurros começaram a circular. Um morador de rua, um veterano condecorado. Quem era esse homem que ninguém parecia conhecer? A juíza Emily Harrison, uma mulher de olhar penetrante e tom autoritário, ergueu os olhos dos documentos. Ao chamar o nome de Marcus Johnson, um silêncio instantâneo tomou conta da sala. Repórteres, advogados e a plateia se levantaram, com expressões que misturavam respeito e surpresa. Marcus avançou lentamente, cada passo ecoando pela sala ampla. Ele não era mais apenas um veterano esquecido. Tornará-se o centro de uma história que revelaria coragem, injustiça e resiliência. E todos os presentes naquele dia descobririam que um homem, mesmo abalado pela vida, ainda era capaz de mudar o rumo do seu destino. Marcus Johnson caminhava lentamente pelas ruas de Chicago, com seu casaco puído bem apertado para protegê-lo do vento gelado. Cada passo fazia o cascalho estalar sob seus sapatos gastos. Os transeuntes o ignoravam, absortos em seus celulares e conversas apressadas. Marcus era invisível para a cidade, um veterano esquecido, apagado da memória pelo tempo e pela pobreza. Parou em frente a um pequeno café e observou o calor escapando pelas janelas embaçadas. Lá dentro, famílias tomavam café da manhã, trabalhadores saboreavam seu café da manhã. Marcus sentiu uma pontada no coração. Lembrava-se dos filhos pequenos, sentados à mesma mesa sorrindo despreocupados. Mas aquela vida parecia pertencer a outra pessoa, a outra época. De repente sentiu o papel amassado no bolso. A intimação judicial. Marcus respirou fundo, as lembranças de seu passado militar e da injustiça o dominando. Sussurrou para si mesmo. Marcus, esta pode ser sua última luta. Ao entrar no tribunal, sentiu a diferença imediata. O ar estava carregado de uma autoridade silenciosa, as paredes ecoavam com o som de passos e o farfalhar de arquivos. Ouviam-se murmúrios curiosos, surpresos. Alguns advogados trocaram olhares céticos. Um homem em farrapos, um veterano, estava representando um caso administrativo. O escrivão o convidou a sentar-se no banco dos réus reservado aos réus. Marcus sentou-se, com a cabeça ereta e as mãos cruzadas no colo. Seus olhos percorreram a sala, os espectadores, os repórteres, os advogados e finalmente o juiz. Emily Harrison, conhecida por seu rigor e imparcialidade, olhou para ele por um longo tempo, analisando o homem à sua frente. Então ela disse o nome dele, Marcus Johnson. Instantaneamente o silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para ele. Os jornalistas pararam de tomar notas, os advogados pararam de sussurrar e até os espectadores se levantaram instintivamente, como se o peso do passado e da dignidade de Marcus inspirasse respeito. Marcus se levantou, cada movimento medido, cada passo ecoando no grande salão. Seus pensamentos disparavam. Aquele não era mais um simples tribunal, aquele era o cenário de sua vingança contra o esquecimento e a injustiça. Ele estava pronto. Pronto para enfrentar aqueles que haviam ignorado seus sacrifícios, pronto para reivindicar sua dignidade. Enquanto caminhava em direção ao centro da sala, sentiu um calor estranho crescer dentro de si, uma determinação inabalável. Naquele dia, Marcus Johnson nunca mais seria invisível. Marcus Johnson estava de frente para a juíza Emily Harrison. O silêncio na sala era quase palpável. Todos os olhares estavam fixos nele, oscilando entre curiosidade, surpresa e respeito silencioso.
Os murmúrios anteriores deram lugar a um silêncio pesado, como se todos estivessem prendendo a respiração. A juíza Harrison colocou os óculos na ponta do nariz e examinou os documentos à sua frente. Então, com voz firme mas comedida, anunciou: Sr. Johnson, o senhor foi intimado hoje para fazer uma reclamação referente à sua pensão militar não paga. Por favor, informe os fatos. Marcus respirou fundo, deixando as memórias dolorosas ressurgirem. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de raiva reprimida. Ele começou com uma voz calma, mas emocionada. Meritíssimo. Servi meu país com lealdade e dedicação. Arrisquei minha vida pelos meus camaradas e pela minha nação. E, no entanto, ao retornar, me vi sozinho, esquecido, sem apoio ou reconhecimento. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns espectadores balançaram a cabeça, incrédulos diante da força silenciosa daquele homem esfarrapado. Os advogados da administração o encararam com ceticismo, pensando que poderiam facilmente desacreditá-lo. Mas a juíza Harrison ouviu atentamente, um sinal de que percebeu a gravidade da história. Marcus continua. Tenho documentos, cartas, provas, mas foram ignorados. Negaram-me o que me era devido. Hoje exijo justiça. Ele tirou uma pequena pasta amassada da bolsa e a entregou ao funcionário. Cada página parecia relatar uma injustiça sistêmica. Formulários sem assinatura, certificados perdidos, cartas nunca enviadas. A sala inteira ficou boquiaberta ao ver aquele veterano outrora condecorado segurando nas mãos a prova de sua dignidade pisoteada. O juiz Harrison levantou uma sobrancelha, intrigado. Sr. Johnson, estes documentos têm vários anos. Pode confirmar a autenticidade deles? Marcus assentiu. Sim, meritíssimo. Cada letra, cada forma é real. Guardei o que sobrou, apesar de tudo, apesar do esquecimento. Um silêncio pesado se instalou novamente. Os espectadores, antes curiosos, começaram a sentir a emoção crua daquela história. Mesmo alguns advogados que duvidavam dele não conseguiram ignorar a verdade flagrante que emanava de suas palavras. No fundo da sala, uma repórter, Jessica Moore, franziu a testa e sussurrou para sua colega. Este homem é um veterano condecorado, e ninguém jamais o reconheceu. A história dele merece ser contada. Marcus, sentindo o peso do olhar de todos, não vacilou. Cada palavra que pronunciava reforçava sua presença, transformando o homem esquecido em um símbolo vivo de coragem e resiliência. E naquele tribunal, uma luta maior que a justiça estava prestes a começar, a luta pela dignidade restaurada. O tribunal havia se tornado um palco de tensão e curiosidade. Marcus Johnson, ainda de pé, segurava seus documentos com calma e segurança. Cada movimento de sua mão, cada olhar que lançava a juíza Emily Harrison, testemunhava sua determinação. Os sussurros cessaram desde que a juíza reconheceu a importância do depoimento dela. Mas logo voltaram, desta vez tingidos de admiração e espanto. Aquele é Marcus Johnson, um veterano condecorado, sussurrou uma espectadora, agarrando sua bolsa. Ele serviu no Afeganistão e salvou vários camaradas. Ninguém sabia que ele havia caído na pobreza, respondeu um advogado com o olhar fixo em Marcus. Até mesmo alguns funcionários do tribunal se inclinaram para a frente, curiosos para ver aquele homem que outrora personificara a coragem, mas agora aparecia em farrapos, exibindo marcas de abandono. No fundo da sala, repórteres tomavam notas freneticamente. Jessica Moore, a influente jornalista, sentiu uma onda de emoção. Este mundo precisa ouvir sua história. Este não é apenas um julgamento, mas um homem esquecido a quem devemos homenagear. A juíza Harrison, apesar de sua autoridade natural, exibiu um leve sorriso. Ela já havia visto muitos casos, muitas moções triviais ou manipuladas. Mas a história de Marcus era diferente, autêntica, crua e profundamente humana. Sr. Johnson, disse ela finalmente, seu caso é forte. Mas precisamos ouvir a administração antes de tomar qualquer decisão. O senhor está pronto? Marcus assentiu lentamente. Estou pronto, meritíssimo. Isto não é só para mim, é para todos aqueles que foram esquecidos. Naquele momento, um murmúrio percorreu a sala, alguns espectadores se levantaram, não por obrigação, mas por respeito silencioso. Os advogados da administração trocaram olhares preocupados, percebendo que aquele homem esfarrapado não devia ser subestimado. Sua formação, sua disciplina militar e a exatidão de seus documentos o colocavam acima de qualquer tentativa de desacreditá-lo. Uma testemunha inesperada entrou então no tribunal, um ex-companheiro de Marcus, James Dean Callahan, que também havia servido no Afeganistão. Ele subiu ao banco das testemunhas e disse com firmeza: confirmo tudo o que Marcus diz. Ele arriscou a vida por todos nós e foi esquecido por aqueles que deveriam tê-lo protegido.
O silêncio voltou a se instalar mais profundo, mais pesado. A sala inteira pareceu prender a respiração. Até os juízes adjuntos e os oficiais de justiça se ergueram, impressionados com aquela demonstração de coragem e lealdade. Marcos, sem se distrair com a atenção repentina, recuperou a calma natural. Sabia que a estrada seria longa, que os obstáculos estavam apenas começando. Mas aquele momento, aquele olhar coletivo repleto de respeito e espanto, marcava o início de uma lenta vingança pela injustiça e pelo esquecimento. Enquanto o tribunal se debruçava sobre seus pensamentos, Marcos fechou os olhos por um instante. Sua mente vagou para outro tempo, outro lugar, o Afeganistão, anos atrás. Lá, ele não era mais um sem-teto esquecido, mas um soldado condecorado, um respeitado companheiro de armas. Ele se lembrava do deserto em chamas, do rugido ensurdecedor dos helicópteros e do estrondo do combate. Cada missão era uma dança com a morte, mas Marcos a executou com precisão e bravura. Ele havia salvado a vida de vários camaradas durante uma emboscada particularmente mortal, conduzindo seus homens para longe do fogo inimigo com compostura e liderança. Marcos, grite! Protejam-se! Ele se lembrou de suas ordens, a voz de seu comandante ecoando em seus ouvidos. Ele havia recebido várias medalhas por sua coragem, cada uma representando vidas salvas e imensos sacrifícios. Mas o que ele não sabia era que seu retorno para casa seria um campo de batalha ainda mais cruel, o do esquecimento burocrático. De volta aos Estados Unidos, Marcos esperava encontrar reconhecimento e estabilidade. Mas a realidade era diferente. Sua aposentadoria militar foi adiada, seus pedidos de ajuda foram ignorados e sua família, esmagada pelas próprias dificuldades, lentamente se afastou dele. O homem que arriscara a vida pelo país se viu sozinho, invisível para aqueles que havia protegido. Ele se lembrou daquele exato dia em que recebeu a recusa oficial, uma carta simples e fria, assinada por um funcionário anônimo afirmando que os documentos exigidos estavam incompletos. Incompletos. Marcos sabia que havia fornecido tudo o que era necessário. Era uma injustiça flagrante, uma traição que o havia destruído por dentro. Sentado no banco dos réus no tribunal, suas memórias se misturavam à realidade atual. Cada cicatriz, cada lembrança de um camarada perdido, cada noite passada no frio o lembravam de que a verdadeira batalha não era vencida apenas no campo de batalha, mas também diante da indiferença e da injustiça. Quando abriu os olhos novamente, o tribunal parecia diferente. Os espectadores o encaravam com uma nova compreensão. Ele não era mais apenas um morador de rua ou um veterano esquecido. Era um homem que havia dado tudo o que tinha ao seu país e que finalmente exigia justiça. Marcos respirou fundo e sussurrou para si mesmo: "Eu não terminei, não enquanto estiver de pé." Essa resolução silenciosa marcou um ponto de virada. Sua luta não era mais apenas por burocracia e procedimentos administrativos, mas pela dignidade humana e pela honra perdida, que ele recuperaria a qualquer custo. Marcos Johnson ainda estava diante da juíza Emily Harrison, com o arquivo agarrado ao peito. O murmúrio no tribunal havia retomado, mas desta vez estava carregado de tensão. A administração acabará de apresentar seus representantes. 2 homens de terno escuro, com rostos frios e impassíveis, dirigiram-se ao banco das testemunhas. Senhor Johnson, começou um deles com uma voz contida, mas gélida, examinamos seu arquivo e notamos anomalias. Algumas de suas solicitações estão incompletas ou inconsistentes. Pode explicar? Marcos olhou para eles calmamente, seus olhos brilhando com determinação silenciosa. Posso explicar tudo, disse ele, com a voz firme. Cada formulário, cada carta que lhe enviei são precisos. E se duvidar de mim, posso fornecer testemunhas e provas adicionais. Os advogados da administração trocaram um olhar cúmplice. Achavam que poderiam intimidar Marcos, mas não sabiam que ele estava acostumado a desafios, fosse no campo de batalha ou na vida civil. O juiz Harrison interveio. Senhores, estamos aqui para ouvir os fatos e apurar a verdade. Insinuações não bastam. Senhor Johnson, continue. Marcos então abriu seu arquivo e começou a apresentar os documentos que havia esquecido há anos. Cartas sem assinatura, certificados perdidos, formulários administrativos ignorados. Cada página era uma peça de um quebra-cabeça que revelava não apenas sua situação, mas também um sistema que havia falhado. Olha aqui, meritíssimo, disse ele, apontando para um formulário amarelado. Este documento comprova que enviei meu requerimento dentro do prazo. No entanto, minha pensão foi negada por questões burocráticas. Um absurdo. A sala mergulhou em um silêncio respeitoso. Até mesmo alguns dos advogados da administração pareceram constrangidos, sentindo seus argumentos ruírem diante das evidências. Marcos continuou.
Eu servi meu país. Arrisquei minha vida. E hoje sou ignorado. Mas não pedirei perdão pela justiça que me é devida. Nesse momento, um jovem advogado chamado David Reynolds, designado para defender Marcos, interveio. Meritíssimo, solicito que estes documentos sejam examinados na íntegra. Eles demonstram claramente a negligência e a injustiça sofridas pelo meu cliente. O juiz Harrison assentiu e gesticulou para que o arquivo fosse formalmente aceito como prova. A tensão na sala era palpável. Marcos não era mais apenas um veterano esquecido, mas um homem munido de fatos irrefutáveis. No fundo da sala, Jessica Moore, a repórter, tomava notas febrilmente. Ela sentia que a história que estava cobrindo iria muito além de um tribunal. Revelaria a todo o país como um herói podia ser abandonado por seu próprio país. Marcos respirou fundo e sussurrou para si mesmo. Este é o começo da minha vingança. E naquele tribunal silencioso, um veterano esquecido começou a recuperar o que havia sido roubado dele, sua dignidade, sua voz e seu lugar no mundo. A tensão no tribunal era quase palpável. Marcus Johnson, ainda ereto apesar das roupas gastas, estava diante da juíza Emily Harrison. Os rostos da administração estavam impassíveis, mas um leve tremor nas mãos revelava sua preocupação. Marcus sabia que o momento decisivo havia chegado. Ele abriu lentamente o arquivo, revelando cartas amareladas, formulários esquecidos e certificados originais com carimbos oficiais do exército. Cada documento contava uma história, a de um homem que serviu bravamente ao seu país e foi traído pelo sistema. Meritíssimo, disse Marcos, erguendo uma carta, este documento comprova que meu pedido de pensão foi protocolado dentro do prazo. No entanto, foi ignorado. Este não é um erro administrativo isolado. É uma negação sistemática dos meus direitos. Os murmúrios se transformaram em um silêncio pesado. Até mesmo alguns espectadores que nunca tinham ouvido falar de Marcos sentiram o peso de suas palavras. O juiz Harrison, franzindo a testa, examinou rapidamente os documentos. Cada página parecia confirmar o que Marcos havia dito. A burocracia havia falhado em sua missão. Então ele tirou um envelope mais grosso. E aqui, continuou ele, estão os testemunhos dos meus antigos camaradas. Alguns testemunharam minhas ações heroicas e podem confirmar que nunca negligenciei minhas responsabilidades. O representante da administração tentou interrompê-lo. Objeção, meritíssimo. Silêncio, disse o juiz Harrison com autoridade. Continue, Sr. Johnson. Marcos virou-se para o banco das testemunhas. 2 homens uniformizados entraram lentamente, com rostos sérios, mas olhos cheios de respeito. James Callahan e Robert Bob Simons, ex-companheiros de Marcos, deram um passo à frente para depor. Confirmo tudo o que ele diz, disse Callahan com firmeza. Marcos sempre foi pontual, profissional e corajoso. Ele salvou a minha vida e a de vários outros homens em campo. O sistema falhou com ele. Eu também, acrescentou Simons. Ele merece todo o reconhecimento, toda a pensão que lhe foi negada. Ele é um homem digno e foi traído por aqueles que deveriam honrá-lo. O tribunal estava paralisado. Até os repórteres largaram as canetas por um instante, tocados pela emoção crua da cena. O juiz Harrison assentiu lentamente, impressionado com a precisão e a sinceridade de Marcos. Muito bem, disse ela finalmente, essas evidências serão examinadas cuidadosamente. É claro que este caso merece atenção especial. Marcos, ainda segurando seus documentos, sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ainda não era vitória, mas ele sabia que o curso do julgamento havia acabado de mudar. A verdade, implacável e flagrante, começava a abalar aqueles que pensavam poder desacreditá-lo. No fundo da sala, Jessica Moore, a repórter, sussurrou para sua colega. Esta é mais do que uma história jurídica. É a história de um homem recuperando o que lhe foi roubado. O país precisa saber. Marcos sorriu levemente, um sorriso calmo, mas cheio de determinação. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas cada evidência, cada testemunho, aproximava o momento em que a justiça não seria mais uma ilusão, mas uma realidade. Do lado de fora do tribunal, a comoção começava a aumentar. Jornalistas se reuniram, atraídos pela história extraordinária de Marcus Johnson, o veterano esquecido. Entre eles estava Jessica Moore, a jornalista influente que acompanhava cada detalhe. Ela sabia que havia descoberto uma história que iria muito além do arcabouço legal. Uma história de coragem, injustiça e dignidade. É incrível, sussurrou ela para o cinegrafista. Ninguém sabe quantos heróis como ele foram esquecidos. O mundo precisa saber. Lá dentro, o tribunal continuava a prender a respiração. Marcos acabará de apresentar suas provas e depoimentos, e o juiz Harrison revisava cuidadosamente cada documento. O ar estava carregado de tensão e respeito.
De repente a porta se abriu ligeiramente e um antigo camarada de Marcus, Anthony Tony Williams, entrou silenciosamente. Esse oficial, Tony ouvirá falar do julgamento e decidirá comparecer e prestar seu depoimento. Ele se adiantou timidamente, mas com determinação. Meritíssimo, disse ele com firmeza, posso confirmar que Marcus Johnson sempre serviu com coragem e integridade. Ele merece justiça. A sala murmurou surpresa e admiração se misturando. Cada depoimento acrescentava peso à verdade de Marcus, mas também aumentava a pressão sobre a administração. Enquanto isso, Jessica Moore começou a postar trechos e fotos nas redes sociais e no jornal onde trabalhava. A história de Marcus rapidamente se espalhou pela cidade, capturando a atenção de centenas de milhares de pessoas. Ex-militares, organizações de veteranos e cidadãos comuns começaram a enviar cartas de apoio e mensagens de solidariedade. É enorme, disse Jessica ao seu editor. As pessoas estão começando a entender o que ele passou, e a exigir justiça. À medida que a cobertura da mídia crescia, a administração sentia a pressão. Os representantes que haviam comparecido ao tribunal pareciam nervosos, cientes de que cada palavra que dissessem seria escrutinada pelo público e pela mídia. Marcus, no entanto, manteve a calma e o foco. Ele sabia que a atenção da mídia podia ser uma faca de dois gumes, mas confiava na verdade. Sua causa não era apenas pessoal, representava todos os veteranos negros esquecidos do país. Enquanto se sentava por um momento para recuperar o fôlego, ele pensou: esta não é mais só minha luta. É a luta de todos aqueles que foram traídos, e ninguém poderá nos ignorar agora. No tribunal e fora dele, a história de Marcus Johnson ganhava força e pela primeira vez em anos, o homem esquecido sentiu a esperança renascer. Sua luta por justiça havia cruzado um novo limiar. Tornará-se coletiva, apoiada por vozes inesperadas e poderosas. A tensão no tribunal atingira o ápice. Os representantes da administração, com sorrisos forçados no rosto, ainda tentavam desacreditar Marcus Johnson. Mas cada palavra que diziam parecia fracassar diante das evidências e dos depoimentos que se acumulavam. Sr. Johnson, disse um deles friamente, alguns dos seus documentos são questionáveis. Temos motivos para acreditar que o senhor está tentando manipular o tribunal. Marcus se endireitou, os olhos escuros, mas brilhando com uma determinação implacável. Sua voz, firme e calma, ecoou pela sala. Meritíssimo, todos os documentos que apresento são autênticos. Cada carta, cada formulário, cada depoimento é prova do que vivi. Se isso incomoda a administração, é porque a verdade incomoda aqueles que preferem ignorá-la. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza Emily Harrison, com um olhar penetrante, observava Marcus atentamente. Ela sabia que o resultado daquele julgamento não era apenas uma questão de papelada, era uma questão de justiça e dignidade humana. O advogado de Marcus, David Reynolds, interveio com firmeza. Meritíssimo, peço que qualquer tentativa de desacreditá-lo seja rejeitada. Meu cliente serviu este país com honra. Ele nunca falhou em seus deveres e está apenas reivindicando o que lhe é devido. O representante da administração, visivelmente irritado, tentou uma última manobra. Meritíssimo, insistimos que este assunto seja tratado com reserva. Silêncio, interrompeu a juíza Harrison, com a voz cheia de autoridade. Estamos aqui para apurar a verdade, não para intimidar um veterano ou encobrir injustiças. Naquele momento, outra testemunha entrou, Sarah Thompson, ex-coordenadora de pensões militares que havia preservado alguns registros esquecidos. Ela apresentou ao banco das testemunhas um arquivo completo contendo formulários esquecidos e evidências irrefutáveis. Confirmo, disse ela com a voz trêmula, mas firme, que estes documentos foram ignorados pelo sistema. Marcus Johnson merece justiça. O tribunal prendeu a respiração. Até os repórteres ficaram em silêncio por um momento, absortos pela gravidade da situação. Marcus, com as mãos ainda sobre os documentos, sentiu uma onda de alívio misturada a um orgulho silencioso. A verdade começava a triunfar. No fundo da sala, Jessica Moore escrevia febrilmente suas anotações. É incrível, não é mais apenas um julgamento, é uma lição sobre injustiça e coragem. Marcus murmurou para si mesmo, em voz baixa, mas determinada. Cada batalha que lutei, no campo e na vida, me preparou para este momento. O confronto final acabará de se transformar em uma vitória moral. A administração não podia mais negar a realidade e toda a sala parecia prender a respiração, ciente de que estava testemunhando o momento em que um veterano esquecido recuperava sua dignidade e sua voz. Poucos dias após o julgamento, a história de Marcus Johnson ganhou proporções nacionais.
As postagens de Jessica Moore circularam nas redes sociais, compartilhadas por milhares de pessoas. Seu rosto, antes esquecido nas ruas de Chicago, agora era reconhecido como de um herói traído pelo próprio país. Do lado de fora do tribunal, uma multidão se reunia. Veteranos, cidadãos comuns e instituições de caridade vieram oferecer seu apoio. Alguns trouxeram roupas, outros cartas ou símbolos de solidariedade. Marcos, comovido, assistia à cena da porta do tribunal. Marcos, você inspirou centenas de pessoas hoje, disse Jessica Moore ao se juntar a ele. Sua história fará a diferença para muitos veteranos esquecidos. No tribunal, a juíza Emily Harrison proferiu uma sentença final. Marcos não apenas receberia a pensão que lhe foi negada por anos, mas a administração também teria que revisar os arquivos de vários outros veteranos cujos pedidos foram ignorados. Isto é mais do que uma vitória pessoal, disse David Reynolds, seu advogado. É uma vitória para todos aqueles que foram esquecidos pelo sistema. Marcos sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia mais invisível. Cartas e mensagens de apoio continuaram a chegar, algumas até de ex-companheiros que ele não via desde a guerra. Eu não sei o que dizer, sussurrou ele com a voz trêmula. Obrigado a todos. O reconhecimento público não parou por aí. Associações de veteranos o abordaram, oferecendo-se para ajudá-lo a encontrar moradia estável e um emprego adequado às suas habilidades. Até políticos locais entraram em contato, impressionados com a coragem e a dignidade do homem. Marcos percebeu então que sua luta não fora apenas por si mesmo. Ela trouxera à tona as injustiças sofridas por dezenas, talvez centenas, de veteranos esquecidos. Sua luta despertara a consciência de sua cidade e, em breve, talvez, a de todo o país. Ao se afastar do tribunal, Marcos refletiu sobre tudo que havia perdido e tudo que ainda poderia conquistar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu a esperança renascer. Não era mais apenas um veterano esquecido, mas um símbolo vivo de coragem, resiliência e justiça restaurada. É hora de retribuir, murmurou para si mesmo. Se sobrevivi a tudo isso, agora preciso ajudar aqueles que não tiveram tanta sorte. E com esse pensamento, Marcos Johnson olhou para o futuro, pronto para transformar sua vitória pessoal em uma missão para apoiar os outros. Poucas semanas após o veredito, Marcos Johnson havia recuperado muito mais do que sua pensão. Ele havia recuperado sua dignidade, seu respeito e um novo propósito de vida. O homem antes esquecido nas ruas de Chicago havia se tornado um símbolo vivo de coragem e resiliência. Com a ajuda de seus antigos companheiros e organizações de veteranos, Marcos abriu um centro de apoio para veteranos desabrigados e esquecidos. Lá, ele ofereceu abrigo, apoio moral e, acima de tudo, um ouvido atento àqueles que, como ele, haviam sido negligenciados pelo sistema. Vocês não estão sozinhos, ele costumava dizer, com a voz cheia de firmeza e compaixão. Todos nós sacrificamos algo por este país, e agora é hora de recuperarmos nossa dignidade. Suas ações começaram a atrair a atenção da mídia. Jessica Moore continuou a cobrir suas iniciativas, inspirando milhares de cidadãos a apoiar a causa dos veteranos esquecidos. Marcos estava se tornando uma voz respeitada, não apenas por sua experiência militar, mas também por sua luta contra a injustiça e a indiferença. Um dia, ele retornou ao tribunal. Não como réu, mas como um homem respeitado, convidado a testemunhar a favor de reformas nas pensões e no tratamento de veteranos. Todos se levantaram quando ele entrou, desta vez por admiração e gratidão, não por surpresa. Veja bem, ele sussurrou para Emily Harrison, a juíza que o apoiou, cada batalha que lutamos, grande ou pequena, pode mudar vidas. O juiz sorriu, emocionado. E a sua, Marcos, mudou mais do que apenas a sua vida. Inspirou uma cidade inteira, e em breve, talvez, o país inteiro. Marcos sentiu uma profunda satisfação. Sabia que sua luta pessoal transcendera sua própria existência. Sua vingança não era meramente material, era moral, simbólica e duradoura. Cada veterano ajudado, cada vida transformada por suas ações, era mais uma vitória sobre a injustiça e o esquecimento. Ao sair do tribunal, Marcos olhou para o horizonte de Chicago. Ainda havia batalhas a serem travadas, injustiças a serem corrigidas, mas ele nunca mais se sentiu sozinho. Era um homem digno, respeitado e pronto para inspirar as gerações futuras. Para todos aqueles que foram esquecidos, ele disse com um leve sorriso, cabeça erguida, nunca mais seremos invisíveis. E assim Marcos Johnson, um veterano outrora esquecido, transformou sua dor e sofrimento em um legado de coragem, dignidade e inspiração. O tribunal, a cidade inteira testemunhou sua maior vingança, a de reconquistar a honra e o respeito merecido.